everybody! Como é que vocês estão? Eu tô muito bem. E eu queria tirar 2 vídeos pra falar sobre um assunto muito importante e que talvez você não se enquadre ainda, mas com certeza em algum momento da sua vida provavelmente você vai se enquadrar e isso vai ser muito importante pra sua caminhada. Então se você ficou curiosa, assiste até o final. Pais tendem a cair no erro do autoritarismo. Eu acho que essa é a maior luta quando se trata de um pai no relacionamento com o filho. Ou às vezes por ser mole demais, por mimar demais, ou às vezes por querer exercer uma autoridade muito pesada com as crianças, com os filhos, adolescentes e assim por diante. Então, nós precisamos ser sábios, conhecer o que a palavra fala e agir sabiamente, porque acho que a primeira coisa de tudo nós precisamos entender que nossos filhos são heranças, né? É algo que Deus deu para nós por um momento, mas que nós vamos devolvê-lo, né? Nós vamos entregar novamente os frutos e os resultados daquilo que fizemos com os nossos filhos, né? E com isso, eu queria tentar compactar num vídeo todas as experiências que eu tenho com relação a eles nesse sentido de educação, nesse sentido de algumas coisas que eu tenho aprendido. Mas obviamente que num só não vai dar, a gente vai falando aos poucos, né? Então esse primeiro vídeo, eu queria falar sobre alguns pontos e um segundo vídeo eu quero falar especificamente sobre disciplina, como fazer, quando fazer, quem faz. Então o próximo vídeo nós vamos falar somente sobre disciplina. Hoje eu queria abordar alguns outros pontos, como por exemplo, muitos pais com medo de perder a sua autoridade com os filhos acabam não voltando atrás no próprio erro. Isso é muito comum, isso é muito triste também. Muitas vezes você como pai, talvez você viveu isso com os teus pais, onde teus pais erraram com você e quando você mais esperava em que ele fosse consertar o erro, eles não consertaram, eles passaram pra frente, eles te deram talvez até um presente e viveram a vida. E o quanto isso te marcou, porque talvez quando você é criança, você olhou para os erros dos seus pais e falou: ah, meus pais sempre estão certo, porque criança olha para os pais com um nível de autoridade muito alto e tem que ser assim, né? Nós olhamos para os nossos pais quando crianças, quando a gente não tem tanta sabedoria, nós não somos maduros, não temos experiência, como crianças, nós olhamos para os nossos pais e falamos: nossa, tudo que meu pai faz é certo, tudo que meu pai fala é certo, é lei, eu tenho que fazer, né? Nós como crianças somos assim e tem que ser assim. Mas quando nós ficamos adultos, nós percebemos que, poxa vida, eu acho que meu pai realmente errou comigo. Talvez isso que aconteceu não estava certo, eu estava enganada, meu pai estava errando comigo, né? Talvez quando adulto a gente tem outra maturidade para entender isso. E por isso é tão perigoso as palavras e as frases e as afirmações que pais dizem para as crianças, como por exemplo: você é um idiota, você é muito burro, você não sabe nada, você não vai dar certo, olha só o jeito que você faz, é sempre assim. Essas palavras acabam se tornando a identidade da criança, né? Por quê? Porque ela vai assimilando e absorvendo isso que o pai vai falando, porque lembra, tudo que o pai fala é correto. A criança, ela não tem um senso de medida para dizer: não, meu pai não está num bom dia, meu pai, enfim, se estressou com a minha mãe, meu pai se estressou no trabalho, por isso ele está falando assim comigo. Eles não têm esse senso. Então o que eles fazem? Poxa vida, olha só como eu sou mesmo. Eu sou isso. Olha só, realmente eu não vou dar certo na vida, porque meu pai tá falando, meu pai sempre tem razão. Então, talvez você já vivenciou essa experiência com seus pais. E nós, quando temos filhos, nós temos a oportunidade de fazer completamente diferente. E então, esse é o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês. Não tenha medo de perder a autoridade, né? Não tenha medo de consertar o teu erro por causa de perder a autoridade, porque isso não é uma verdade, sabe? Eu erro com os meus filhos em diversos momentos. Diversos momentos eu tô extremamente estressada, extremamente com a cabeça cheia, com um monte de coisa pra fazer, e aí de repente os meninos, o Josh e o Zion, começam a brigar, começa a sair, começa tudo sempre lindo, numa lutinha linda, de repente eles já se machucam, aí vem chorando, e aí eu já tinha falado pra parar e não pararam, e daí eu, explodo: mas que coisa, eu já não tinha falado, lá. Fica os dois olhando assim com os olhinhos pra mim, e às vezes eu na maioria, né, das vezes o Espírito Santo fala comigo e fala assim:
não tá certo. Não tem necessidade, não precisa tratar eles dessa forma. Nesse momento eu entro em crise comigo mesma e falo, será mesmo que se eu for voltar e pedir perdão, eu não perco a autoridade? Será que eles não vão olhar pra mim e vai falar assim, mamãe é errada, a mamãe sempre tá errada, será que... Então eu comecei a entrar nesse conflito. Deus me mostrou há muitos anos atrás, na verdade, quando o Joshua tinha, o Zion nem era nascido, o Joshua tinha 2 aninhos, eu aprendi a pedir perdão. Por mais que eu achava que ele não estava entendendo, eu abaixei. Pedagogicamente, eu sou formada em pedagogia, nós aprendemos que, por exemplo, a câmera tá baixinha aqui, né? Nós temos que nos ajoelhar, então nós olhamos nos olhos da criança e dizemos, olha, você me perdoe, a mamãe tá errada, a mamãe agiu de forma errada, você estava certo. Talvez naquele momento de ira, vocês extrapolaram e eu não soube lidar, eu não soube conversar com você. Então você me perdoe, eu estou errado. Isso, quando a gente faz isso, nós estamos dizendo pra eles, olha, papai e mamãe são falhos, assim como qualquer pessoa, e nós precisamos de Deus, tanto quanto você, quanto outros. Então eu peco, eu erro, e eu peço perdão. Eu lembro que uma vez a minha psicóloga falou assim, eu com medo disso mesmo, né? Eu abri pra ela e falei, nossa, eu tenho tanto medo de errados com os meus filhos, eu erro tanto, eu tenho medo de traumatizar eles, de criar talvez, sei lá, algo que eles, poxa... Sabe, eu queria criar meus filhos bem pra frente, amando a vida, amando as pessoas, amando os pais. E ela falou assim, Larissa, os pais que causam traumas nos filhos ou marcas nos filhos são pais que não aprenderam a voltar atrás e consertar o erro. São pendências que pais deixaram ao longo da caminhada, ao longo da educação e do relacionamento, que nunca voltaram atrás. E essas pendências, então, causam marcas. E eu fiquei, uau, então é isso, eu não preciso ter medo de perder a autoridade. E o mais interessante é que sempre a reação deles é, mamãe, eu tô surpreso com a forma como você tá me falando. Mamãe, eu te amo, eu que errei, mamãe, me perdoa. Eu falo, não, meu filho, a mamãe errou. Sabe, eu vejo a honra quando eles olham pra mim, quando eu peço perdão, a honra que eles olham pra mim e eles admiram o que eu estou fazendo e eles aprendem a pedir perdão, sabe? E isso eu aprendi há muitos anos atrás e eu nunca deixei de praticar. Não devemos ter medo de perder a autoridade por pedir perdão. Pedir perdão, nós erramos, nós somos falhos, nós precisamos aprender a pedir perdão. E outras 2 coisas que eu queria muito falar com vocês. A Bíblia, ela fala, deixa eu pegar aqui pra vocês, em Efésios 6, onde ele trata sobre relacionamentos de esposa, marido, filhos e pai. Em Efésios 6 fala assim, ó, no versículo 1. Filhos, façam o que os seus pais mandarem. E eu tô lendo na mensagem, é um pouquinho diferente, né? Fala assim, filhos, façam o que os seus pais mandarem. É bem por aí mesmo. Honre pai e mãe. É o primeiro mandamento, traz uma promessa para que você possa viver bem e ter vida longa. E ele continua o seguinte, no versículo 4. Pais, não provoquem seus filhos, sendo duro demais com ele. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Quando eu li isso aqui, eu falei, uau, como a gente precisa ter cuidado. O Senhor, ele pede para que a gente não trate os nossos filhos de forma dura demais. Nós precisamos ter sabedoria na hora de ser duro, na hora de falar, na hora de abraçar, e de ser duro não é todas as vezes que eles fazem alguma coisa errada. Talvez em momentos que eles fazem coisas erradas, a gente precisa sentar com eles e dizer, olha, o que está acontecendo com você? Por que isso? Por que você tá fazendo isso com a mamãe, né? É uma forma doce de tentar entender o coraçãozinho deles. Às vezes, em momentos, nós precisamos disciplinar. A Bíblia fala, a palavra fala, discipline seus filhos. E assim por diante. Como pais, nós precisamos ter sabedoria na forma de tratar os nossos filhos. E principalmente, nós como pais, nós precisamos aprender a investir nos nossos filhos. Investimento, sabe? Uma coisa que eu conversei com os meus filhos. Meus filhos têm... O Joshua vai fazer agora 9 anos e o Zion tem 6 anos. Eu conversei com eles assim, filho, a mamãe quer dar todas as ferramentas possíveis para que você não perca seu tempo na vida jovem, na vida adulta, sabe? Quando eu tava falando isso para eles, eu falei para eles ainda assim, olha, se a gente precisar deixar de comer fora, deixar de gastar dinheiro com outras coisas que é lazer, que é
quer, enfim, comprar um tênis novo, eu vou deixar, mas você vai fazer inglês. Se eu tiver que abandonar coisas pra mim, pra que eu tenha dinheiro pra pagar um futebol, um inglês, uma aula de música, todos os investimentos de livros, de tudo que vocês precisarem para que vocês possam ter ferramentas para a vida adulta de vocês. Então, quando vocês crescerem e tiverem todas essas ferramentas, agora vocês têm a opção de escolher. Eu vou fazer isso. Eu vou implantar fora do Brasil, vou criar uma igreja fora do Brasil. Quem sabe você já tem o inglês. E assim por diante, nós precisamos olhar com os nossos olhos espirituais para os nossos filhos, entender. O Senhor quer levar os nossos filhos para frente da gente. A Bíblia fala que filhos são como flechas na mão do guerreiro. Quem é o guerreiro? Somos eu e você, que é mãe e pai. Nós somos o guerreiro que miramos. Ou seja, flecha, toda flecha tem uma mira, um alvo. Então nós precisamos ser guerreiros fortes e valentes para mirarmos os nossos filhos e que eles possam acertar. E eles são como flechas. Flechas são... toda flecha, quando ela é construída, ela é talhada, ela é construída para que ela acerte o alvo e a mira. Então, nosso papel é investir nos nossos filhos, é não ser duro demais, é educá-los sabiamente, para que eles possam, então, ter todas as ferramentas possíveis. Não tenha medo de consertar os teus erros com os seus filhos. Aliás, talvez você tá me escutando e lembrando de algumas coisas que você precisa consertar com seus filhos. Não importa a idade, ele pode ser um bebê. Você precisa consertar com seus filhos, olhar pra ele e falar: filho, me perdoe, a mamãe está errada. Use essas palavras, porque muitas vezes a gente quer pedir perdão dando coisas. Eu vou levar ele lá no McDonald's pra ele se divertir. Não, isso não é pedido de perdão. Nós não podemos refazer algo que nós quebramos com um evento, com coisas. Nós precisamos quebrar. Se nós quebramos com palavras, nós temos que consertar com palavras. Então, se você errou com seu filho, conserte com palavras, com todas as letras, dizendo: me perdoe, eu estava errada. Eu tenho certeza que seu filho vai olhar com um olhar de admiração e vocês juntos vão crescer no relacionamento de vocês, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Eu sei que é um desafio, né, criar filhos, mas eu tenho certeza que o Senhor está te equipando para que você seja uma mãe excelente, um pai excelente, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.